Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Hoje estamos recebendo uma figura ilustre aqui, nosso amigo Bruno da Madeireira, como é conhecido, um grande empreendedor lá de Maracanaú. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra tê-lo aqui. Hoje o Bruno vai falar muito sobre empreendedorismo, né, com um empreendedor de sucesso que ele é, mas também vamos falar muito sobre política, meus amigos, nesse período aí de pré-campanha, de tudo. Eu não sei o que esse meu amigo já com empresa de sucesso, empreendedor de sucesso, agora resolveu enveredar pela política. Bruno, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Robson, obrigado você pelo convite. É um prazer imenso eu tenho aqui de participar desse podcast que já é de sucesso. E o Maracanaú já vem acompanhando e é muito importante a gente estar aqui fazendo esse bate-papo hoje. Legal, legal, muito bom. Vamos começar aqui falando um pouquinho do Bruno, né? Acho que os maracanauenses já te conhecem, né? Lá da Madeireira, já conhecem há algum tempo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da origem, de como iniciou, falar um pouquinho da sua jornada enquanto empreendedor, né? Afinal, o nosso podcast, ele conta histórias que inspirem outros empreendedores, e a sua história, com certeza, inspira outros empreendedores. Fala um pouquinho da tua jornada e da tua história. Eu, como muitos, né, comecei de baixo, né, não tenho vergonha de falar isso. Eu só sou muito grato a Deus todo dia pelo que eu passei, até onde eu cheguei, e tenho uma certeza imensa de onde eu vou chegar ainda. Assim, quando você caminha com Deus, caminha conversando com Ele, porque Deus, posso dizer a todos, sem medo, é o nosso melhor amigo, nosso melhor companheiro. E quando você de verdade tem fé, acredita e tenta trilhar o seu caminho ali, posso dizer assim, com aquele vínculo de amizade com Deus, você começa a ter certeza de tudo que você vai passar e do que vai chegar de verdade. É verdade, é verdade. Quando ele coloca Deus à frente, Exato. não importa as pedras que venham no caminho, a gente já sabe que tudo isso é uma preparação, né, Bruno? Com certeza. Então, eu cheguei em Maracanaú, a nossa história é uma história muito bonita e tenho amigos que falam, Bruno, eu vou escrever ainda um pouquinho da tua história, porque eu não tenho esse dom ainda de escrever. Como eu disse, rapaz, eu não consigo traduzir, né, o que eu vivi ainda, transcrever, mas eu tenho amigos meus que disseram que vão aí se reunir para poder escrever um pouquinho dessa história do que eu vivi, né? Eu passei por muita coisa na minha vida, Robson. Eu cheguei em Maracanaú aos 11 anos de idade. Meu pai, antes de começar no ramo madeireiro, ele trabalhava com gado. Não sei se você já ouviu falar do Frifor, era o frigorífico de Fortaleza. Sim. Então, meu pai, na época, era marchante lá do Frifor, tinha uma empresa de abatedora de gado. E a gente, como eu posso dizer, eu vivi do céu ao inferno. Meu pai tinha uma condição muito boa financeira e quando o Free Fall de verdade se desmontou, meu pai foi um dos que foi junto, né, nesse processo. E a gente chegou em Maracanaú de verdade sem nada. Posso dizer sem nada porque o pouco que sobrou, meu pai conseguiu abrir esse depósito. Na época, 2001, já abriu com o nome Madeireira São Francisco. A gente tinha ideia de ser madeireira mesmo. Ele, na época, né, porque eu tinha 12 anos de idade. E acabou que, eu lembro muito bem, aonde a gente é localizado, ali na frente do condomínio Jardim da Serra, o pessoal lá em Maracanaú sabe que tudo a referência é o Jardim da Serra. Então, quando a gente chegou ali era só mato, só mato. Era uma estrada bem estreita, né? E um deserto total. É tanto que quando o meu pai abriu lá, quando você começa um negócio pequeno, você não consegue inaugurar, né? Você abre. Só abre. Né? E meu pai abriu esse negócio lá e muitas pessoas desacreditavam. Como é que vai abrir um negócio desse dentro do mato? No meio do mato. Não tem nada. E não tinha nada. É tanto que a gente passou... Quando eu conto essa história, muitos não acreditam. A gente passou um ano sem vender nada. Sério, cara? Um ano Caramba. sem vender nada. Um prego. Nada. Caramba. Porque a gente começou errado.
A gente começou a colocar na época só madeira de coberta e só maçaranduba. Sim. E na época, e a localidade não tinha recurso para Recurso isso. Aí o pessoal procurava madeira mista, a gente não tinha. E como não tinha fluxo de gente ali naquele local, a gente passou um ano sem vender nada. Aí você imagina, você já sai de um negócio, né, quebrado, para montar outro negócio com pouco que sobrou e você passar um ano sem vender nada. Então foi Deus que sustentou a gente. Quando eu digo que eu saí do céu ao inferno e eu conheço os dois lados da moeda, foi porque eu tinha uma vida muito boa e passamos a ter muitas dificuldades. Sim. É tanto que nessa época a gente foi morar dentro da Madeireira São Francisco. Depois, nesse período de um ano, todo o negócio para poder se sustentar, você sabe que o segredo está na compra e depois na redução de custos. Para a gente reduzir custos, a gente foi morar dentro da empresa. E era um depósito bem simples, um galpãozinho de 7 metros por 20 de profundidade. Ele fez a construção da parte do escritório, era tipo uma casa, tinha um banheiro, tinha uma cozinha, tinha um escritório e tinha uma salinha que era para a gente atender os clientes ali numa mesa de plástico. E eu com 12 para 13 anos na época, já estudava, nunca deixei de estudar, meu pai nunca permitiu que a gente deixasse de estudar. Sou só eu e um irmão mais novo, de 4 anos mais novo que eu, e a gente sempre estudando e trabalhando. Um estudava pelo período da manhã, outro estudava pela tarde e ajudando o meu pai e minha mãe lá no depósito. Então, o nosso meio de transporte, a nossa frota, como eu digo para todo mundo na época, era uma carroça e um burro. Então, só tínhamos 2 funcionários. E até um desses ainda está comigo até hoje. Que coisa boa. E eu lembro muito bem, às vezes a gente está lá na empresa, a gente começa a conversar com os funcionários, brincando e tal. E eu falo, rapaz, eu lembro demais, na época que esse funcionário, o nome dele é Galego. Eu disse, rapaz, quando o Galego faltava, bebia num dia, faltava no outro. Segunda-feira, geralmente. E me matava, porque quem ia para a carroça era eu. Maria. Então eu que fazia entrega. Eu com 12 para 13 anos fazia entrega, separava a mercadoria junto com a minha mãe, fazia entrega, vendia. Então eu aprendi tudo aquilo ali, porque desde muito novo, mesmo com meu pai com condições, antes da madeireira, eu sempre gostei de ajudar o meu avô, que era o pai do meu pai. Meu avô tinha caminhão de carregar o gado, que era do meu pai, e fazia os fretes. E eu não queria estar com meu pai no escritório e gostava de estar com meu avô nos caminhões. Porque eu gostava de dirigir, sempre fui louco pro carro. Tanto que eu tenho 2 filhos, tenho um de 7 anos e tenho um de 1 ano e 3 meses, que é o Benjamin, que é minha bênção. E o Benjamin é louco pro carro. Então, todo mundo diz, rapaz, é igual a quem? Puxou a quem? Eu sempre fui louco pro carro. Sempre fui louco pro carro, caminhão, Ave Maria. Sempre fui louco por isso. E eu sempre ajudava meu avô. Então, sempre fui proativo com relação a isso. Nunca tive vergonha de nada e aprendi a ser assim. Então, foi muito difícil no nosso começo. Passamos um ano sem vender nada mesmo. A gente foi morar dentro do depósito. Passamos 7 anos morando dentro da madeireira São Francisco, que era meu pai e minha mãe no colchão no chão, eu e meu irmão cada um numa rede. Então, assim, é uma coisa que eu falo, e hoje, onde eu estou, muitas pessoas não enxergam o que a gente passou. Mas ninguém só vê quando você chega lá, né? Não vê o ônibus, vê o bônus. Isso, exatamente. Então, assim, e às vezes a minha aparência física, às vezes algumas pessoas enxergam de outro lado. Sim, sim. Entendeu? Acha que é aquele lourinho, branquinho, não passou. Filho de papaizinho, né? Então, assim, mas ali no Residencial Maracanaú, no Zardo Viana, Maracanãzinho, ali todo mundo já conhece a nossa história. Entendeu? E muitos maracanãenses sabem o tanto que a gente lutou, trabalhou. E por isso que hoje a gente tem esse respaldo dentro do município. Quando eu falo respaldo, que eu digo é um respaldo na área do empreendedorismo, sim, de negócios, o respaldo pessoal mesmo, porque a gente sempre procurou trilhar os caminhos que o nosso pai ensinou. Sim. Eu digo até do meu avô. Foi um dos maiores professores que eu tive na minha vida. E ele sempre falava, o meu avô morreu, eu tinha 15 anos, e ele sempre falava uma frase. E eu lembro muito bem, ele dizia, meu filho, você pode ter dinheiro,
como você pode não ter dinheiro. Mas a única coisa que você tem que ter na sua vida é palavra. Porque o homem sem palavra, ele não é homem. Independente de ter dinheiro ou não ter. Se você não tiver palavra, você não tem honra, você não é homem. E eu aprendi isso. Entendeu? E mesmo sem nada, eu lembro muito bem que eu estudava, eu estudei no Lobinho, e depois do Lobinho eu vim estudar em Fortaleza, lá no Evolutivo. E eu pegava ali o ônibus, o Santo Antônio na época, e eu era amigo de todos os motoristas e todos os cobradores. Até hoje, eu sou amigo desse pessoal. E eu gostava muito de brincar e sempre fui muito proativo de conversar. E aquilo ali era de investimento. Quando eu saí de Maracanã para ir para Fortaleza, naquele ônibus, era de investimento. Eu lembro que na volta, eu estudava à tarde, nessa época, e eu terminava minha aula às 6 horas da noite. Eu esperava até 7h30, em frente ao Shopping Benfica, para pegar o ônibus, que na época, não sei se você lembra, tinha um ônibus que era um ônibus rodoviário, sim, que era o executivo, que chamava do Santo Antônio. Sim, sim. O motorista era o Piu Piu. Rapaz, esse cara era um moleque, o mais moleque de todos. E eu gostava de estar no ônibus dele porque a gente vinha brincando dentro do ônibus. Aí tinha uma turma de senhoras que saíam de uma indústria, sempre o mesmo pessoal nesse ônibus. E eu esperava para poder ficar brincando com o motorista do ônibus, que era o Piu Piu, que ele era motorista cobrador, era o único que tinha na Santo Antônio nessa época. Então, assim, a gente passou essas dificuldades todas. A gente tivemos que, planejamos ser madeireira, mas tivemos que, no meio do caminho, mudar e ser depósito de construção. Sim. A gente implantou a venda da areia, do tijolo, do cimento, de todo o material, né? Porque a gente não tinha cliente para aquela madeira. Então, meu pai passou um ano sem vender nada. Quando ele enxergou que viu que não ia, aí ele, não, vou ter que botar outras coisas, e começou a colocar. E a gente passou a ser depósito de construção no segundo ano, mas sempre levando o nome de Madeireira São Francisco. Sim. E a gente foi adaptando, e muito trabalho. Saímos da primeira carroça, colocamos a segunda carroça, aí já era 2 carroças. Aí depois meu pai comprou um F1000 e colocou um reboque daquele de levar cavalo. Aí já foi no reboque de levar cavalo. Depois já comprou um F4000zinha velha e botou F4000. E sempre eu, minha mãe, meu pai, meu irmão trabalhando. Começou com 2 funcionários, depois foi para 3, depois foi para 4. E a gente não parava de trabalhar. Meu pai, a gente morava dentro do negócio. Sim. Então, abria o mais cedo possível e fechava o mais tarde possível. Então a gente tinha que trabalhar. E o trabalho em família que ajudou realmente a vocês crescerem. Com toda certeza, mesmo com as dificuldades, porque família, você sabe, muitas vezes os negócios em família acabam não dando certo, porque chega um ponto do negócio que ou você profissionaliza ou você se mantém. Sim. Então, quando entra no processo de se profissionalizar no negócio, acaba tendo algumas divergências. Tipo, você é meu irmão. Nós somos iguais dentro de casa. O mesmo direito que você tem, eu tenho que ter. Sim. E as mesmas regras têm que ser aplicadas para os dois. Mas a partir do momento que você entra para o negócio, existe o diretor, existe o gerente, existe o gerente de vendas, existe o vendedor, existe o financeiro. Tem que ter a organização. Então, para se profissionalizar, você tem que dividir em setores. E quando tem negócios em família, muitas vezes um irmão não quer escutar o outro. A mãe não aceita a opinião de um filho, mesmo ele está ocupando um cargo maior do que ela. E quando acontece isso, acontece que as empresas se estagnam e não passam daquilo ali porque não conseguem entender e diferenciar o lado profissional do lado pessoal. Verdade. Você falou uma coisa muito importante, viu, Bruno? Isso aí. Entendeu? Então, não é que o negócio familiar dê errado, é que quando você não sabe distinguir a diferença profissional da pessoal, vai dar errado. Verdade. Vai dar errado. Mas é aquele negócio. Se você quer, né? Você que é empreendedor, você quer desenvolver sua empresa, tanto que a gente tem vários exemplos de empresas familiares que dão certo até hoje. Com certeza. Né? Grandes empresas. Aí a gente pode falar M. Dias Branco, e outros grandes cases aí de sucesso que deram certo. Mas porque em um dado momento eles resolveram se profissionalizar. Exatamente. E a família em si, né? Até tem a gente gravou um episódio com o Eduardo Gomes de Matos, da Gomes de Matos Consultoria, que é a maior consultoria do Norte e Nordeste. E ele fala muito disso, né? Que você tem que preparar o seu filho para a sucessão e profissionalizar a empresa, né? Porque as empresas elas têm que pensar muito à frente disso aí. Se não se organizar, meu amigo, não anda. Exatamente. Eu não julgo, vou até falar por mim, a minha família, de a gente não conseguir manter o negócio até hoje juntos, porque é como eu digo,
eu sou muito grato ao pai e à mãe que eu tenho já porque eles conseguiram demais. Sim. Minha mãe estudou, se formou e tudo em pedagogia, mas é de uma família humilde, meu pai também. Sim. Meu pai não chegou a se formar, mas vem de uma família humilde, ele conseguiu chegar além. Uhum. É tanto que dos irmãos, ele é o que vive melhor, a minha mãe também. Então, assim, ele tem o mérito dele. Sim. Só que por falta de conhecimento, e às vezes por questões também de uma cultura implantada na criação dele familiar, um pouco que travou Sim. ela, de querer se profissionalizar mais, entendeu? Mas mérito deles, quem eu sou hoje. Quem abriu os caminhos, né, foram eles. Quem o meu irmão é hoje. Então, só gratidão a Deus por isso. Sou muito grato ao pai e à mãe que eu tenho, amo demais eles, meu irmão, demais. E hoje o que eu puder sempre ajudar, eu vou estar ajudando sim, retribuindo tudo que fizeram por mim. Porque só a partir do momento que ele trabalhou, se esforçou e pagou meus estudos e sempre me incentivou a trabalhar e me ensinou, rapaz, eu tenho que trabalhar e tenho que estudar. Então, sou muito grato a tudo isso aí. Muito bom. Né? Então, nessa construção toda, desse tempo todo da Madeireira São Francisco, eu sempre, nunca parei de estudar. Entrei em 2006 na faculdade de Direito, eu tinha um sonho de ser advogado. Achava sempre muito bonito. Eu sempre fui muito vaidoso. A questão de... Você está aqui bonito desse jeito? Eu achava top, eu achava lindo o cara, paletó, a forma de falar, se posicionar, achava muito bonita aquela questão de advogado. Eu tinha um sonho. Tinha alguns familiares da gente que advogados, delegado e tal, e eu achava muito bonito aquilo ali. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ser um advogado. Então eu entrei na faculdade em 2006 no intuito de querer ser um advogado, porque também tinha passado de 2001 até 2006 sofrendo bastante. Puxando carroça. Então, o que eu tinha na minha cabeça? Eu não quero isso aqui para minha vida. Sim. Eu não quero. Eu tenho que fazer algo para poder eu mudar isso. Eu lembro muito bem que criança, eu queria comprar uma bicicleta e não podia. Então, ontem mesmo, aconteceu uma situação de eu comprar um carrinho para o meu filho elétrico. E você não tem noção do quanto eu fiquei feliz, porque eu voltei no passado e comecei a imaginar. Na época, eu era doido para ter um e não tinha. Menos era para ter uma bicicleta e não tinha condições, né? Não tinha. Quando eu era pequeno, e não tinha. E eu sempre fui muito sonhador, como eu falo todo mundo, sempre muito sonhador, e eu disse, eu não tenho o que fazer, eu tenho que me pegar com o que eu tenho. E o que é que eu tenho? Estudo. Então vou estudar. E vou trabalhar também. Sempre gostei desse relacionamento com o povo, de conversar, de brincar, de estar ali conversando com o povo em si. Gostava ali de estar jogando bola ali perto, ali no residencial. Sempre amigos dos funcionários, mais amigos dos funcionários do que de qualquer outra pessoa do mundo. Gostava de estar no meio deles ali, como eu faço até hoje. E me peguei no estudo, vou ser advogado e tal. Entrei na faculdade em 2006. Quando foi em 2011, eu já estava perto de me formar em 2012. Eu tive uma oportunidade de ir para o aniversário e conversar com um primo meu. Meu primo tinha acabado de se formar em engenharia e tinha aberto a construtora, estava trabalhando para um município no interior. E ele contando a história lá e falando que estava fazendo umas obras e tal, e estava querendo fazer outras obras e não tinha uma condição financeira para poder fazer. Eu lembro muito bem, eu trabalhava para meu pai nessa época. A madeireira já estava dando certo. Graças a Deus. Eu ganhava, acho que uns 3 mil reais na época do meu pai. Eu já fazia toda a compra da empresa e, além de fazer toda a parte de compra da empresa, eu fazia gerenciamento de nota fiscal, tudo separado, tudo organizadinho, que eu sempre fui muito organizado com as minhas coisas. E a minha mãe ficava nas vendas junto com o meu irmão. Eu já tinha saído das vendas e tinha mais, na época já tinha 2 vendedoras lá na loja. E eu fazia a parte gerencial, administrativa na empresa. E meu pai ficava na diretoria lá resolvendo outras coisas, a parte financeira, essas coisas. E eu escutei a conversa do meu primo e perguntei a ele se ele não queria um sócio. Eu sem nem um tostão, meu irmão. Eu sem nem um tostão. Sei que entrei na conversa, perguntei, ele disse, rapaz, dá certo e tal. Eu disse, rapaz, quanto é que seria? Aí ele me disse o valor. Eu cheguei desse aniversário, no outro dia fui conversar com meu pai. Quando eu olhei pra ele, rapaz, pai, não sei o que, todo empolgado. Empolgadíssimo, né? Quando eu falei, rapaz, se eu me dar esse dinheiro pra eu poder começar esse negócio, ele disse, se eu tivesse esse dinheiro, eu tava na praia. Aí eu fiquei chateado e tal, e passou o tempo. Depois disso, ele
me chamou e disse: pai, pergunte se esse valor dá certo. Era metade do valor que eu queria. Se der certo, eu lhe empresto, você me paga o juro de 1% e você vai trabalhar, você dá certo. Resumindo, eu falei com meu primo, ele aceitou. A gente começou a fazer essa obra, eu com metade desse valor, e a gente conseguiu fazer, tiramos uma medição, isso é uma obra pública, um município, aí deu certo, conseguimos fazer a obra, terminamos, tive o lucro e fui pagar meu pai. Aí ele disse: não, quero agora não, vai trabalhar. Aí foi onde eu entrei na construção civil, com a construtora, junto com esse meu primo, aí começamos a fazer aquelas casas, Minha Casa Minha Vida, em Maracanaú, deu certo, e entramos também em outros contratos licitatórios em alguns outros municípios, e a gente começou a trabalhar, e foi aí onde nasceu o Bruno Empreendedor. Até então, o Bruno era funcionário do pai dele, estudante de Direito, e tinha a visão de ser advogado. Foi no meu último ano de faculdade. E nesse último ano de faculdade, esse ano foi o ano que deu certo a construtora e eu já comecei a ganhar muito dinheiro, né, para quem não tinha nada. Para quem ganhava R$3.000 por mês. E o direito? Continuei na faculdade. Tá. É tanto que eu passava o dia trabalhando, dentro da empresa do meu pai ainda. Aí eu nas ruas acompanhando obra. Quando era à noite, ia para a faculdade, e quando era madrugada, muitas vezes a gente tinha obra de manutenção de malha viária, a gente tinha equipe rodando à noite também. E muitas vezes à madrugada eu estava trabalhando. Puxa. Então, eu cansei de tomar Red Bull com coca, café com coca e tudo para poder aguentar. E muitas vezes, na faculdade, o último ano que eu mais reprovei foi o último ano de faculdade. Que é quando a construtora já estava... Isso, eu comecei a perder muita aula no início. Às vezes eu também chegava na faculdade e ia dormir, entendeu? E foi o último ano foi que eu perdi mais cadeiras na faculdade, foi essa época. Mas eu não desisti, eu disse: não, vou me formar, que eu já estou aqui, eu vou ter que me formar. Finalmente, né? Já. Vou ter que me formar. E acabou dando tudo certo, graças a Deus me formei. Ganhei muito dinheiro na construtora, mas também gastei muito, não nego. Cara que nunca pegou em dinheiro na vida, quando começa a pegar com 22 anos de idade, você se deslumbra, verdade. Acaba cometendo alguns erros, e eu cometi erros, sim, eu acho que todo mundo pode errar na vida, eu cometi alguns erros. Aprendizado, né? A vida da gente erros que eu digo se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, hoje o Bruno seria bem maior do que é. Mas como eu digo, a gente só tem o que Deus permite que a gente tenha. E é uma preparação, cara. Tudo é uma preparação. A gente só tem o que Deus permite que a gente tenha. Não adianta. Você não adianta se espernear. Não adianta se espernear. Você pode fazer tudo. Se você botar na sua cabeça: rapaz, eu quero ser multimilionário, você vai. Se não for da vontade de Deus, você não vai conseguir, meu amigo. Verdade. Você pode ter tudo na mão, mas não vai dar certo. Como também, se você sentir aquela vontade no coração, e se você alinhar com Deus, você vai conseguir. É verdade. Muita gente vai desacreditar. Eu lembro muito bem. Menino, eu sonhava e dizia: rapaz, o meu primeiro carro vai ser um Golf. Eu era louco pelo Golf. Quando saiu, e os meus amigos achavam graça. Eu não tinha nem uma bicicleta. Tá ficando doido. Tá ficando doido. E eu lembro muito bem que eu comprei o Golf. E quando eu comprei o Golf já não valia mais nada para mim. Você já estava com outro objetivo. E eu já passei do Golf para outro carro em 6 meses. Então, quando Deus escreve, quando Deus promete, você vai ter. Agora você tem que estar alinhado com ele. Sem dúvida. Isso aí é fato. E não esperar de braço cruzado, né? Porque o que a gente vê, as pessoas confundem muito quando a gente fala de Deus, né? Eu também sou um cristão. Quando a gente fala que Deus ele vai prover, as pessoas acham que Deus vai prover e você vai ficar lá de braço cruzado, espera. Não adianta. De forma alguma. Deus tem que ter ação. Deus não desce do céu para dar nada a ninguém. Ele permite que coisas aconteçam para que aquele projeto que ele tem para a nossa vida dê certo. Sim, por isso que ele diz: você tem livre-arbítrio. A Bíblia diz isso. Então, livre-arbítrio. Você segue o caminho que você achar melhor. Sim. No meio desse caminho, dessa trajetória, você planeja muita coisa. Sim.
Mas aí Deus vem colocando a mão dele. E aí é onde é que ele vem moldando. Você pensa que vai pelo um caminho, quando vai ver você está em outro já. E é incrível isso aí, que tem coisas que a gente não, muitas vezes não dá atenção, de que é a mão de Deus realmente lhe guiando, né? Tem uma coisa que você planeja daquele já, para eu quero ir por aqui. Aí começa a dar errado uma, duas, três, e você fica chateado. Pai, por que é que não tá dando certo? Se revolta, reclama com Deus. Meu Deus, por que é que não tá dando certo? Depois que você para de tentar insistir naquilo que não tá dando certo e começa a ir pelo outro caminho, as coisas começam a dar certo, aí é que você lembra, realmente era Deus me Exatamente. guiando aqui. E as pessoas muitas vezes não se ligam E às nisso. vezes você quebra a cara. É. Como eu digo, eu, eu não lembro exatamente o ano, estava na faculdade e foi nesse último ano. Eu sofri uma tentativa de assalto e eu levei um tiro na época no meu joelho por maldade e eu passei 1 ano de cadeira de roda. Hoje o Bruno Barreto, o Bruno da Madeireira é deficiente. Eu sou PCD. Hum. Eu já fiz 2 cirurgias no meu joelho. Vou ter que fazer uma terceira, que é uma colocação de uma prótese. Estamos tentando adiar o máximo possível essa cirurgia para poder não ter que fazer 2 cirurgias, que a Sim. prótese tem um prazo de validade. Mas eu tive que passar por aquilo ali para poder aprender muita coisa. Eu sempre fui muito, quando eu era novo, achava que tudo acontecia da forma que eu queria. Sim, Eu vou conseguir. Aí eu achava que era pelos meus braços, sim, sim, pelas sim, minhas sim. pernas. E Deus me moldou. E para poder me moldar, ele permitiu que eu tive de passar algumas situações, Sim. e essa daqui foi uma. Sim. Né? É tanto que outra coisa que aconteceu comigo, que é um fato, que foi aí que eu botei assim, meu irmão, Deus existe mesmo, de fato. Foi na época que eu comprei a madeireira do meu pai. Então, a gente já pulando para isso, a gente Sim. caminhou de 2001, né? A Madeireira São Francisco, em 2006, começou a entrar nos eixos de verdade, começou a criar envergadura. Né? Em 2012, quando eu terminei minha faculdade, que eu já estava com a minha construtora há 1 ano aberta, ganhando dinheiro, a Madeireira São Francisco já era referência no Já, estado. é. Não só no município de Maracanaú, já tinha passado a ser a maior madeireira de Maracanaú e já era referência no estado. Meu pai vendia muito mesmo. E em 2018, eu já fazia 6 anos que eu estava com a construtora, Uhum. né, e dando tudo certo. Eu comprei a empresa dos meus pais. Aham. Muita gente acha que eu ganhei, que meu pai Mas sempre deu a há. empresa. Essas narrativas, Bruno, acho que eu tenho uma empresa de contabilidade, a Constantino Contabilidade, e essas narrativas de que quando o sucessor, o filho, começa a fazer o negócio dar certo, sempre tem. Ah, ganhou, pegou de mão beijada. Acontece quando você tem uma organização, sim, de os Suceder, pais claro. Sim, sucederem. sim, sim. Mas na gente não tinha. Meu pai não tem esse perfil. Ele não foi Aham. criado dessa forma. A empresa foi comprada, ele vendeu a empresa. Aham. Mas se eu disser para você que ele não fez nada que me ajudasse, estou mentindo. Ele disse, Bruno, você tem condições de assumir? Eu não quero mais. Você tem condições? Você tem condições de comprar? Mas como é? Aí você paga o que tem dentro. Pelo preço que eu comprei. Então, é um negócio de pai para filho. Sim, sem dúvida. Ninguém vai vender uma empresa que está rodando, que está faturando, pelo valor do que tem dentro. Mas se você não De tivesse sido equipamentos. dedicado de preparação, ele não teria feito isso, né? Exato. Não foi Então, para qualquer assim, um da rua, não foi só porque você é filho exatamente. dele. É isso que eu digo. Meu pai me ajudou demais, reconheço minha mãe, tudo. Mas sempre assim. Quer ter alguma coisa? Trabalhe que você vai ter. É. Quer ter alguma coisa? Estudo que você vai ter. Então sempre foi assim. E quando foi em 2018 que eu adquiri a empresa deles, que eu me lembro muito bem, que eu fiquei até devendo, eu já tinha casa, eu já tinha carro, eu já tinha tudo, e eu tive que vender tudo Para pagar. para poder comprar a empresa. O meu capital da minha consultora, eu tirei tudo, zerei tudo, peguei dinheiro emprestado com um amigo, que eu agradeço ele até hoje, ele sabe quem é. Até um político, meu amigo, eu agradeço demais ele, tive com ele hoje. Ele me ajudou, me emprestou um dinheiro na época de ajudar a comprar essa empresa e eu continuar trabalhando com a consultora também, que eu precisava de capital. E a gente. Eu fiz esse negócio e eu voltei e eu lembro muito bem. Eu tinha um SW4 zero na época, casa no Jardim da Sete, tinha tudo, vendi tudo. E eu fui para um carrinho todo financiado.
um Corollazinho, comprei todo financiado. Mas eu tinha que recomeçar. Sim, sim. Eu, Foi um ótimo investimento, né? exato. Diga-se Então, assim, passagem. poucos são aqueles que com 2018, eu tenho 36 anos hoje, foi há quantos anos atrás? 18, 24. Eu tinha o quê? 6 anos atrás, né? Né? Então, 6 anos atrás, eu tinha 30 anos de idade, 28 para 30 ali, foi nessa fase. Então, assim, são poucos com 28 a 30 anos de idade que têm a coragem de se desfazer de tudo que ganhou, ainda mais tendo o status, porque conta muito a questão do status, para poder voltar para o zero. Porque na cabeça das pessoas, às vezes um negócio desse é voltar para o zero. Porque você saiu de um carro de luxo, de um carro de luxo, de uma casa de luxo, para você morar de volta na casa dos pais. É. E você tem um carrinho todo fiado, então são poucos que têm essa coragem. Eu tive. E outra, se não der certo. Então são poucos que têm coragem de arriscar. Vender tudo que tem para arriscar no negócio. E eu vendi tudo que tinha e arrisquei no negócio. O empreendedor, acima de tudo, ele tem que ter coragem. Acho que o empreendedor Exato. que não... Assim, você que quer empreender e você não tem coragem, eu digo... Você pode até tentar, meu amigo, mas vai ser muito mais difícil você conseguir chegar, porque nós que somos empreendedores tem que ter coragem, bicho. É o que eu digo para todo mundo. em Deus, né? Primeiro de tudo, fé em São Deus. 3 coisas principais: coragem, fé e sabedoria. Porque você também não pode também sair arriscando, igual como alguns coaches falam. Faz isso, pega logo um empréstimo, pega o dinheiro. 12 passos para você ser milionário. Não existe, meu amigo. Não existe, isso é mentira. Então, de fato, a realidade é o seguinte: você tem que ter fé, conversar com Deus, pedir sabedoria, ter coragem, mas também ter aquela razoabilidade no que você vai fazer. Sem dúvida. Entendeu? Porque senão você não vai conseguir, você vai acabar se atropelando. Então, deu certo, 2018 eu comprei, recomecei do zero, e eu lembro muito bem que aí é onde chega o outro ponto da questão da minha fé, e foi onde eu enxerguei de verdade que Deus existe. De fato. Eu comprei a empresa rodando 100%, faturando. Depois que eu adquiri a empresa, eu comecei logo uma reforma nela. Fiz uma reforma. Eu lembro, é o mesmo layout que é hoje, de 2018 para cá, o mesmo layout, eu só fiz repinturas e alguns detalhes. E quando eu fiz essa reforma, eu lembro bem que quando foi no primeiro mês, isso eu lembro, foi em fevereiro, eu passei a não vender nada. Do nada, o pessoal ficou com medo de sair do faturamento e caí. Caramba, bicho. Do nada. Primeiro mês, acho que eu saí de um faturamento, vou dar um exemplo, não lembro bem, mas vamos dizer, eu saí de 800 mil para 100. Aí, meu Deus, que é isso? Segundo mês, do mesmo jeito. Terceiro mês, do mesmo jeito. E eu louco. E propaganda, e fazendo tudo certo, e atendimento, e ia para lá dentro da loja e perguntava aos vendedores se estava atendendo, se nos... Tudo certo. E não entrava um pé de pessoa e não tocava o telefone de forma alguma. Aí foi onde aconteceu as coisas que são as coisas que eu digo, as coisas de Deus. Apareceu um cara do nada, que era um motoqueiro de um cara que fazia negócio comigo. Esse cara pediu para falar comigo, eu nunca tinha visto esse cara na minha vida. E o cara pegou e falou que era um pastor evangélico de uma pequena igreja e que Deus tinha conversado com ele e que ele tinha tido uma visagem e Deus tinha falado com ele isso, e ele contou tudo da minha vida sem ele nem me conhecer. Deus. E ele contou tudo aí. E depois disso, ele pediu para fazer uma oração, fez e tal. Depois disso, uma senhora ia passando em frente à madeireira e a funcionária me chamou: seu Bruno, tem uma senhora que quer falar com você. Quando eu cheguei lá, a senhora disse: eu sou uma pessoa de Deus, sou católica e tal. E eu passei aqui em frente e Deus falou comigo e disse que você está passando uma situação assim, 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 assim. E eu queria pedir para fazer uma oração aqui na frente dessa loja. Posso fazer? Eu disse: pode. Ela pegou e trouxe uma filha dela, uma meninazinha que até eu nunca mais vi essa mulher na minha vida. As coisas de Deus são fantásticas, né, cara? Eu nunca mais vi essa mulher na minha vida, essa criança. Elas vieram, colocaram um sonzinho, a meninazinha dela cantando e ela na frente da loja, e ficaram orando ali, louvando. Católica. E eu nunca mais vi essa mulher na minha vida. E depois disso, a avó de um funcionário meu chegou para mim falando a mesma coisa. E chamou os pastores lá na empresa e tal, e rezaram. E eu cheguei para conversar com meus pais. Eu disse:
vou fechar a empresa. Aí, quer? Como assim? Vai fechar a empresa? Como se a empresa tá ficando doido? Eu disse, não tá vendendo nada. Eu não sei o que eu faça mais, eu tô achando que vou me endividar todo, não sei. E eles, minha mãe, eles, tá fazendo alguma coisa? Não sei o que é. Aí eles foram, passaram um mês lá dentro da madeireira, meu pai e minha mãe. Meu pai no galpão, minha mãe na loja, minha mãe só orando e meu pai só orando. No mês seguinte, a madeireira São Francisco vendeu a maior venda da história dela. Caramba, cara. Tem noção do que é Não isso? tem outra explicação, adeus. Se tiver outra explicação, não conheço. Não tem. Não Aí tem. muitas pessoas, como eu digo, volto a dizer, julgamentos sempre vão ter, porque até Jesus Cristo foi apedrejado, Sim. crucificado. Só sabe quem viveu. Esses encontros com Deus, realmente, por mais que a gente conte, relate tudo, aquelas pessoas que não são crentes do próprio significado da palavra de crer, elas já criam aquela coisa, não, isso é só conversa, é só lorota, mas quem Eu não tem sou- esse encontro genuíno, né? Eu não sou evangélico, sou batizado no católico, eu frequento a igreja evangélica, eu vou à igreja católica também, e eu botei na minha cabeça que eu sou Deus. É cristão, né? Sou Deus. Acredito em alguns santos, Uhum. São Francisco, Nossa Senhora, acredito. Demais. Da exceção da mãezinha. Tanto que eu tenho um apartamento, meu apartamento tem uma Nossa Senhora, assim, a coisa mais linda do mundo. E eu comprei esse apartamento, porque quando eu entrei no apartamento, eu vi a imagem e eu disse, é isso aqui. Eu não vi outra coisa, eu vi a imagem e disse, é isso aqui. Se não for para ser meu nesse local, se não for para ser esse aqui, não vai ser nenhum outro aqui nesse local. Uhum. E eu tenho esse apartamento até hoje. Então, assim, eu tenho muita fé. Muita fé. E Importante. tudo que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que foi tudo escrito. Até a esposa que eu tenho hoje. Uhum. Inclusive nesse ponto, né? Você agora também é produtor, é a produtora da Bora Music, né? Eu sou empresário da Hannah. Conheci a Hannah antes de eu começar a namorar com ela. Eu tinha conhecido a Hannah 9 anos atrás. Fui para um evento. Na época eu até namorava com outra menina. E eu cheguei nesse evento e quando foi apresentada a ela, eu juro pra você, eu peguei na minha mente, eu disse assim, um dia eu vou namorar com essa menina. Do nada, meu irmão. E passou 9 anos para poder reencontrar a Hannah na academia. E eu começar a falar com ela no outro dia. E desse outro dia, com 2 dias depois, ela tinha ido morar fora do Ceará. Ela morou 20 anos aqui no Ceará e tinha ido morar, fazia um mês que ela estava morando fora. Uhum. E quando ela fazia um mês, eu falei com ela e tudo. E com 3 dias depois eu já estava lá. E até hoje a gente está junto. Coisa boa. Tem quase 3 anos e 4 meses que a gente está junto. Já temos um nosso filho de 1 ano e 4 meses. E ela também está esperando, está com 7 meses, da nossa bênção. princesinha da Bela, que está vindo aí para poder alegrar cada vez mais. Bela, né? Coisa boa, cara. A bênção de Deus. Bênção de então, Deus. assim, tudo estava escrito. Eu acredito que tudo estava escrito. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, Robson, eu primeiro converso com Deus, boto ele no chão e espero que venha a resposta para mim em sentimentos, em demonstrações, em provas. Eu converso muito com Deus. Sim. Tudo que eu vou fazer, eu saio, eu vou conversando com ele, pedindo para ele me dar uma luz, uma orientação, que ele use da minha boca, que ele responda o que for preciso, que ele escute o que for preciso, e sempre eu vou seguindo meu caminho por isso aí. Então, em 2018 eu passei essa dificuldade grande, superei, a gente deu certo, consegui engatilhar de novo, a Madeireira São Francisco voltou com gás todo, graças a Deus. Hoje somos uma empresa referência, não só em Maracanaú, mas eu posso dizer no estado, com todas garantias e segurança, porque madeireira é dividida em 3 setores. Existe a madeireira que trabalha com madeira para construção civil, madeireira que trabalha com movelaria e madeireira que trabalha com a parte de serraria, de fabricação. Nós somos da área da construção civil. Uhum. Então, às vezes o cara diz assim, ele está mentindo, ele não é uma das maiores do Ceará, não, porque tem o Giovanni, que é muito grande. Movelaria, né? O Giovanni trabalha com movelaria. Tanto que o Giovanni é meu amigo, ele não vende o que eu vendo e eu não vendo o que ele vende. Uhum. É outro segmento. A Itaipu é outro segmento totalmente diferente da gente.
nós fazemos parte da construção civil, que tem outras grandes também, que são meus amigos também. Então, hoje a gente está no meio das 10 maiores quando eu falo de faturamento. Uhum. Entendeu? Então, a Madeira São Francisco se consolidou, graças a Deus. 23 anos no mercado. A gente vai fazer agora em setembro. Muito tempo. Mesmo nome, mesmo CNPJ. Só mudou. Importante frisar isso. Mudou o quadro societário. Só mudou o quadro societário, que era dos meus pais, para o Bruno. Sou sócio único na empresa. E, graças a Deus, aprendi que aquela frase do meu avô, honestidade. E com honestidade você chega longe. Palavra, você chega longe. E eu mexo num ramo, quem conhece, madeireiro, meu amigo, é palavra. Eu faço negócio de R$1 milhão na palavra. Tem que esperar chegar lá do outro lado do país. Palavra. Faço negócios na palavra ainda. São poucos os negócios no mundo hoje atual que você fecha na palavra. E madeireira, na parte de madeira serrada, quem compra a madeira de lei do Pará é na palavra ainda. Então, graças a Deus, a gente tem esse renome, não só dentro de Maracanaú, fora no estado, como fora do estado, no Brasil, no Pará principalmente, que é um dos estados que eu mais compro, estive lá agora há poucos dias, é a palavra. Importante isso. Bruno, e você como empreendedor, né, que você passou por todas essas fases, qual o conselho que você daria para os empreendedores, né, nosso público que acompanha? O cara está iniciando um negócio agora e o Bruno está fazendo uma consultoria gratuita para ele aqui, contando a experiência dele. Qual o conselho que você daria para esse empreendedor que está iniciando o negócio? Pronto, eu posso falar, hoje eu tenho a Madeireira São Francisco, tenho a Bura Music, que é responsável pela carreira artística da Hannah. A Hannah até a gente decidiu mês passado agora que a Hannah parou a carreira dela artisticamente. Como eu estou enveredando por esse caminho político, e tenho outros negócios também hoje, né? Hoje eu tenho a Madeireira São Francisco, hoje eu tenho a Factory, hoje eu tenho a minha construtora, que não é mais construtora. Eu apartei a sociedade com meu primo, está com alguns anos, e criei uma incorporadora. Hoje eu contrato construtora para poder fazer minhas obras, que eu não trabalho mais com obra pública, eu estou trabalhando agora só com imóveis de luxo. Entendeu? Então, assim, eu estou hoje com a incorporadora, estou com a Factory, estou com a Madeireira São Francisco. Então, a gente viabilizou com a gente 2 filhos agora e tal. A gente, não, vamos dar uma parada aqui e vamos concentrar aqui, porque o Bruno vai ter que se ausentar, porque eu estou entrando nesse caminho político que... Demanda muito tempo, né, Bruno? Demanda muito tempo. E outra, volto a dizer e volto a frisar, não é um projeto meu. Eu senti uma vontade no meu coração, Deus conversou comigo e eu estou nisso, por conta disso. Você acha que é um chamado enveredar pela política? Eu acho que seja. Eu acho que seja, sabe por quê? Porque eu não precisava estar passando por tanta coisa que eu estou passando esses dias. É o que eu falei em off lá com você, né? Cara, não sei o que tem na cabeça, o cara... Eu não precisava estar passando o que eu estou passando esses dias últimos agora, porque eu já passei por muita prova na minha vida, sabe? Mas eu hoje mesmo saí de uma reunião importante e conversei com Deus e disse, Senhor, se é isso mesmo, estou aqui. Sem pestanejar. Cara, eu sou só enfrentando um grupo político fortíssimo. Enfrentando outros políticos grandes do estado. E mesmo assim, algumas pessoas julgando. E quando eu vinha conversando com Deus hoje, até no caminho daqui, que eu saí dessa reunião, eu me perguntei o porquê que eu estava passando. E veio a imagem de Jesus Cristo sendo apedrejado e crucificado. Então, eu enxerguei o quê? Se Jesus Cristo, que veio para salvar o mundo, foi crucificado, passou pelo que passou, por que que eu, querendo salvar o Maracanaú, querendo mudar a realidade do município de Maracanaú, não vou passar? É verdade. E com a coragem que você tem, né? Enfrentar tudo, ter enfrentado tudo. Você sabe muito bem que a gente que é empresário, a política, se ela quiser usar o mal, eles podem perseguir a gente de toda forma. Só em Maracanaú eu tenho 13 anos de empresa.
empresa de contabilidade há 13 anos, e eu sei tudo que acontece ali. É por isso que a gente luta tanto pelo empreendedorismo. Né? Eu não falo só Maracanaú. O Eu falo com Brasil, em relação a geral. tudo. Tudo, A tudo. política, se eles quiserem usar do mal, dos acessos que tem, para prejudicar a gente, que é empreendedor, que é empresário, eles prejudicam, você sabe muito bem disso. Muito. É tanto que muitos dizem assim, Bruno, tu já pensou nisso? Pior que eu já. Eu sei disso, eu não sou louco. É. Eu tenho consciência disso aí. E você já empreende há muito tempo, né? Você sabe os caminhos das E eu já pedras conheço e... a política. Eu participei de algumas eleições em Maracanaú, nos bastidores. Sim. Eu prestei serviço para órgãos públicos por muitos e muitos anos. Eu sei como funciona. Então eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo. Uhum. Mas chega momentos que como eu tive agora há pouco, eu estou falando para você, Sim. que eu fiquei me perguntando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas a gente se questiona, é natural, né? Por que eu estou passando por isso? Você pensa assim, caramba, eu tô com a minha vida tão tranquila, as empresas ok, os negócios fluindo, tudo bem, vou ter outro filho já já, família estabilizada. E aí eu lembro muito, sabe de quê, Bruno? Daqui a pouco a gente vai voltar no conselho que você vai dar para o empreendedor, mas não sei se você está acompanhando, né? Falar o nome aqui é Pablo Marçal, candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito lá de São Paulo, eu assistindo um dos podcasts, que ele agora, a vida dele é participar de podcast. E ele diz isso, olha, ele é um cara bilionário, não tinha a menor necessidade de estar se prestando a um papel desse, de estar sofrendo o que está sofrendo, a perseguição. Mas ele disse, olha, é um chamado, é o que eu realmente vejo, que precisa de pessoas como nós, empreendedores, que queremos o melhor para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país, precisa de pessoas com esse pensamento para mudar o jogo. Né? Precisar passar por isso, eu não precisava. É por isso que eu te perguntei se tu achava que era um chamado que você estava respondendo. Não tem outra coisa. Eu tive conversando hoje com o vereador de Maracanaú, que é amigo. Ele falou, cara, se eu tivesse o que tu tem, eu já tinha mandado todo mundo ir para... Uhum. Eu tava lá naquele local, assim, assado, eu lá tava nisso. Eu disse, meu amigo, pior que eu não é. Eu juro pra você, eu até tento. O negócio é porque eu tô vendo que as coisas estão se encaminhando e eu tô vendo que eu tenho capacidade de fazer isso aí. Sim. Aí quer dizer que eu vou recusar uma situação dessa pra lá na frente, aquele que me deu tudo, tomar tudo de mim. É. Não entendeu o que eu tô falando agora? Tô entendendo. Você vai cruzar os braços e não vai pra guerra. Ele deu, ele tira. É. Quem Verdade. quiser acreditar em outra coisa, acredite. Eu acredito nisso. Ele deu, ele tira. Então, se eu tô passando o que eu tô passando hoje, é porque eu tenho que passar. Uhum. Eu tô passando hoje o que eu tenho que passar. E eu tenho. E é porque eu sou fraco ainda, viu? Eu ainda sou um homem de pouca fé ainda. Eu ainda tenho que ter muito mais fé ainda. Eu tenho muita fé, mas ainda falta mais um bocado. Porque eu já vi pessoas em situações piores, como um amigo meu, que é advogado bem sucedido hoje, que ele teve que passar por um câncer na vida dele, que os médicos disseram que ele não tinha um mês de vida, e o cara se entregou, e hoje o cara dá o testemunho dele, e é um advogado de sucesso, e Meu tá amigo liderando. também. Você sabe quem é? Sei quem é. Meu amigo. Inclusive, próximo final de semana, ele tá em São Paulo, agora tá retornando. Próximo final de semana ele vai pregar na igreja lá. Meu advogado. Ele vai pregar na igreja lá. Ele foi consagrado pastor agora. E eu vou estar lá acompanhando. Já falei para ele. Ele vai saber quem é que tá falando e eu vou estar lá prestigiando, porque realmente é um exemplo. Então, se tem situações como essa, aí não vou fazer. Quem quiser me julgar, que julgue. Eu tenho no meu coração e eu sei o que eu quero fazer por Maracanaú. Eu sei da capacidade que eu tenho. Eu sei o que acontece ali dentro. Eu sei que a gente tem como mudar tudo. Mas facilmente. Quem quiser acreditar em outra história, que acredite. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Só Deus. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. É como que já tentaram de toda forma me pegar numa pegadinha e fazer, inventaram que eu estava do lado não sei de quem. E não, porque recebeu o vereador não sei o quê, está do lado. Eu estou aqui até hoje, não me pegaram na mentira. Me peguem na mentira. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu nunca vou querer agradar ninguém. Eu vou falar sempre a verdade. Eu montei uma chapa de vereadores que é difícil montar em Maracanaú, mas eu olhei na cara dos 22 lá e falei só a verdade. Vai ter um que vai vir conversar com você e pergunte a ele se alguma vez eu prometi alguma coisa a ele. Uhum. A não ser a verdade. Só, macho,
É desse jeito. Somente a verdade. Eu não tiro R$1 do meu bolso. Você quer construir um projeto que é desse jeito? Discutir projeto. Você não vai ser enganado. O que falta hoje na política, principalmente no nosso município, é discutir projeto. Você não vai ser enganado. A única coisa que eu lhe garanto é que você não vai ser enganado. Se tem outros aí que prometem mundos e fundos e são conhecidos que enganam, aqui você não vai ser enganado. O cara pode não... Porque muita gente, a população, às vezes não enxerga o que aquele cara é. Porque, exemplo, vou dar um exemplo. Um cara que age dessa forma com a velha política. O cara vai, tu é uma liderança política do município, e ele chega pra ti e te promete, rapaz, eu vou te dar R$100 mil, tu vai me dar 1.000 votos. Tu vai trabalhar, tu vai pra cima do povo, tu vai dar o voto e tu vai cumprir com o povo. Uhum. Ele vai te enganar. Mas o povo não vai saber que ele te enganou. Vai não. Quem vai saber é tu. É. E na outra eleição ele vai vir e não vai pegar tu, não. Ele vai pegar outro daquele povo, porque aquele povo acreditou, porque aquele povo recebeu. E ainda vai queimar o teu filme. E ainda vai queimar o teu. Por isso que, cara, só se fosse um chamado para entrar na política, porque entendeu? Não então, dá para mim. É isso. E o que eu não quero? Eu não quero liderança junto comigo. Falei para meus pré-candidatos. Falei, é tanto que quando falaram, rapaz, o vereador Patriarca, vou soltar logo o nome, o vereador Patriarca veio para ficar contigo porque foi o mando do Roberto e ele vai pedir voto pro Roberto. Eu digo e falo para todo mundo, se o Patriarca, eu souber que ele está pedindo voto pro Roberto, eu sendo candidato a prefeito, que eu sou pré-candidato ainda, eu sendo candidato a prefeito, e ou ele ou qualquer outro, esteja pedindo voto para outro candidato, eu corto a legenda dele, ponto. Ponto final, não tem legenda, não é candidato, acabou. Não tem mentira comigo. E eu não estou preocupado com liderança, não. Eu estou preocupado com o povo. Eu vou conversar de... Eu sendo, que eu sou pré-candidato hoje ainda, a gente só vai saber quando se consolidar. E eu sendo candidato, se caso aconteça no futuro eu seja candidato, o meu contato vai ser com o povo. Eu já estou tendo. O meu contato é com o povo. Eu quero que o povo enxergue de verdade que Maracanaú hoje tem... sim, um nome novo e que pode fazer a mudança que Maracanã precisa. Novo de verdade, né? De verdade. Aquela velha política embalado com a embalagem nova, que a gente vê muito isso. Exatamente. Muito isso. Aquele pré-candidato ou candidato que já foi da base do governo, sim, que já esteve lá dentro, que já participou de situações, que defendeu, que tem vínculos e hoje... se diz ser outra coisa, ou então aquele que não conhece o município de Maracanaú e vem dizer que é a solução do município sem nem conhecer, sem saber nem onde é o próprio shopping de Maracanaú. Então, eu não vou... lá no residencial não se acha nem uma rua, eu né? não vou nessa linha. E também não sou adepto à gestão atual. E nem nunca vocês vão ver eu, Bruno, voltando atrás da minha palavra para dizer que eu estou apoiando a atual gestão. É diferente eu falar que eu estou apoiando o Robson. Eu estou falando a atual gestão. Porque eu não concordo em número e grau da política que eles vêm fazendo no nosso município. Da administração que eles vêm fazendo em nosso município. Maracanã tem recurso. Muito Maracanaú rico. É o segundo município em arrecadação do estado. É o município mais rico do estado do Ceará. Muita arrecadação. E a gente não vê esse retorno. É o município mais rico do estado do Ceará, com a população mais pobre. Eu vou até falar aqui, olhando no olho. Nós somos o município mais rico do estado do Ceará, com a população mais pobre. A população que mais sofre do estado do Ceará. Sabe o que acontece muito em Maracanaú, que eu vejo, né? Eu já conversei com vários pré-candidatos e recebi vários convites para conversar. E eu sempre defendo muito a bandeira do empreendedorismo, porque de fato eu acredito que só o empreendedorismo pode mudar esse país. Mas eu até agora, Bruno, não encontrei nenhum candidato, pré-candidato, que até agora são todos pré-candidatos, que dissesse, não, verdade, empreendedorismo é importante. Só que eu tenho uma visão minha particular, que eu acho que os pré-candidatos a vereadores e pré-candidatos a prefeito, eles não querem se comprometer a levantar essa bandeira, porque na cabeça deles vai criar aquela velha...
Se eu for apoiar os empresários, o público que vota em mim não vai votar porque é isso. Cara, isso é uma... Eu A acho realidade é porque idiotice tão grande. eles desvirtuam a estratégia, eles desvirtuam os fatos para poder prejudicar aquela narrativa. Entendeu? Porque ele acaba de começar a dizer para o povo, porque eles acham que o povo ainda é burro, desculpa da palavra, mas eles acham que o povo ainda é burro, de acreditar em promessas fajuntas. Então, assim, eu, Bruno da Madeireira, a minha visão é totalmente diferente. Vou lhe dar um exemplo. Por que o Maracanaú é pobre em algumas situações? Por que o Maracanaú é rico e o povo é pobre? Certo? Primeiro, 75% dos cargos comissionados e contratados de Maracanaú são ocupados por pessoas de fora de Maracanaú, que não são maracanauenses. Cara, e tanto cargo comissionado é esse? 75% dos cargos são ocupados por não maracanauenses. Pessoas que nem moram em Maracanaú. Primeiro ponto. Segundo ponto importante. A gestão municipal não incentiva os comerciantes locais. Atrapalha. Eles buscam burocratizar cada vez mais para que esses não tenham força de se sustentar. Segundo ponto. Terceiro ponto. A grande corrupção que tem dentro de Maracanaú. Teve um agora que eu estou me coçando para falar, mas não posso. Mas enfim. A grande corrupção que tem dentro de Maracanaú. Então, a partir do momento que você dá poder a pessoas que não têm temência a Deus, pessoas que não têm ética, pessoas que não têm uma vida pregressa, onde ele foi criado, ensinado que o homem tem que ser honesto nos seus negócios, isso vai sempre acontecer. Sim. Porque se eu engano o borracheiro, eu engano o empresário, eu engano qualquer pessoa. A partir do momento que eu engano uma pessoa, eu engano 1000. Verdade. Então, é dessa forma. E o quarto motivo é o povo ter medo, achando que se mudar, vai ser pior. A síndrome de Gabriela, né? E eles aceitarem se corromper por migalhas na época da eleição. Porque o que acontece em Maracanã é isso. É escancarado. O cara passa 4 anos sem nem visitar teu bairro. Depois de 4 anos ele volta no teu bairro. Tu tem passado 4 anos sofrendo na lama, sem medicação no posto de saúde, sem atendimento no hospital público, sem segurança, sendo o município mais violento do estado do Ceará. Isso é um absurdo, né? E quando chega na campanha, o cara vem, te abraça, te beija dentro da tua casa, toma teu café, come teu pão e te dá R$200. E tu ainda acredita e volta naquele cara que ele vai te prometer de novo a mesma mentira que ele prometeu há 4 anos atrás. Eu ouço muito isso. Os caras só aparecem a cada 4 anos, dá aqueles velhos R$50 e tem o voto. Mas eu creio, agora já é crença, eu creio que o povo, com essa evolução das redes sociais, que a gente trabalha muito bem, o povo de verdade vai abrir os olhos nessa. Agora, não vai ser na próxima, não. Nessa agora. E o povo vai aceitar esse cara, vai abrir as portas de novo, vai pegar o dinheiro e vai votar no outro. Seja, né? Que assim seja. Porque pelo menos a gente tem uma chance de melhorar. E não é só mudar por mudar, Bruno. Eu acho que é mudar para poder realmente... a gente está mais de 20 anos com esse grupo político. Lógico, né? Fez algumas coisas e tudo, mas chega um momento em que tá tão arraigado, tão enraizado ali, que acha que ninguém pode fazer nada para melhor. Você anda ali na Pajuçara, tava até conversando com os meninos aqui, você anda na Pajuçara, as ruas principais, legal, bonitinho, tudo. Mas se você entra nas ruas que cortam, abandonado. Secundárias. Tem ruas secundárias que não tem calçamento. Tu consegue imaginar um município como Maracanaú, segunda maior arrecadação do estado, ter rua secundária, sem calçamento, não é nem sem asfalto, não é sem calçamento, você anda naquele residencial. Eu não imagino, não. Meu eu amigo, vejo. É algo assim que você consegue imaginar. Eu não imagino, não. Eu vejo.
Eu vejo um município que tem a segunda maior arrecadação do estado do Ceará e falta medicação no posto de saúde. Eu vejo um município que tem a segunda maior arrecadação do estado do Ceará com colégios entrando água e deixando de ter aula, porque não entrou água e lama em todas as salas de aula. Eu vejo um município que tem a segunda maior arrecadação do estado do Ceará com um hospital há 20 anos numa reforma e não termina. Eu vejo um município que tem a segunda maior arrecadação do estado do Ceará sendo o mais violento do estado. Mães e pais de família perdendo seus filhos todos os dias. Eu vejo um povo com medo. Eu vejo o povo morrendo. Eu vejo um povo sofrendo. Eu vejo um povo sem emprego. Porque simplesmente o povo ainda tem medo de mudar. Tem adolescentes, posso dizer até adultos, cara com 25 anos, 26 anos de idade, que não conhece outro prefeito a não ser Roberto Pessoa. Isso é verdade. Como é que... É como eu digo, olhando de novo. Vou falar algo básico. Nosso. Eu hoje não, sou casado, viu? Mas quando a gente era jovem, que a gente queria uma namorada. Ou então a gente queria paquerar com a moça e achava ela bonita. O não, a gente já tem. Eu sempre fui assim, o não já tenho. Eu vou arriscar. Vou chegar, opa, tudo bem? Como é que tá? Eu sou o Bruno e tal. Vamos conversar? Se não der certo, tudo bem. Vai para outra. A mesma coisa eu falo aqui. O não vocês já têm. Vocês já estão sofrendo. Um estádio que não termina. Os adolescentes não têm onde. Por que o Maracanã é tão violento? Porque o município não investe num projeto para jovens onde ocupe a mente dele, onde ele possa ter lá, fazer um esporte, onde ele possa ter um curso de capacitação. Não tem. Então o cara começa a enveredar para o mundo do crime, porque não tem oportunidade. O município não dá oportunidade ao cara. Não tem capacitação. Então a oportunidade vai vir lá do crime. Entendeu? A oportunidade vai vir do crime. A realidade que a gente tem que, hoje, a população de Maracanaú tem que enxergar que o Maracanaú tem que voltar para os braços de um maracanauense. Mas um maracanauense que ele saiba administrar, é o primeiro passo que muita gente fala assim, Bruno, tu tem experiência de quê politicamente para poder administrar o Maracanaú? Eu tenho experiência em administração. Que deu certo e foi sucesso. Eu saí de uma carroça aos 12 anos de idade e estou onde eu estou hoje porque eu soube trabalhar, porque eu sei administrar, eu sei gerenciar. E não é diferente. A única diferença é que os lucros da minha empresa vêm para mim. E numa gestão municipal, os lucros têm que ir para o povo. Não para o bolso de meia dúzia, né? Exatamente. Os lucros daquele trabalho têm que ir para o povo. E outra coisa, experiência política mais do que a minha, eu tenho hoje vários e vários deputados federais que são meus amigos de ir para a minha casa, de tomar café junto, de eu estar na casa deles. Hoje eu estou em 2 grupos políticos, um ex-governador do estado do Ceará, Domingos Filho, um deputado federal, que é o maior deputado federal do nosso estado, que é o Domingos Neto. Hoje, um deputado que está entre os 7 mais influentes do Congresso, que é o Luiz Gastão. Grupo forte, viu? Estou no PSD também com uma referência em assistência animal, que é o Célio Sturges, deputado federal do nosso partido também, meu amigo, está junto com a gente. E é uma causa que a gente tem que levantar a bandeira em Maracanaú, que é uma secretaria de proteção animal que não existe. E foi só para acomodar... Acomodar um espaço e dar uma visibilidade política para ir ser candidato no outro município. Então, estou com o Célio Sturges também. Temos 3 deputados estaduais no nosso partido. E, além disso, temos o Podemos, com o prefeito de Aracati, que fez uma gestão de sucesso. Meu amigo, muito boa, prefeito Bismarck. Um deputado federal que vem se destacando, que montou o Podemos no estado do Ceará, com o Eduardo Bismarck, filho dele. E o Guilherme Bismarck, é deputado estadual também. E fora outros. Posso dizer aqui, Genesias Noronha, meu amigo. Deputado Júnior Mano também, meu amigo. Temos
eu tenho vários, Yuri do Paredão, tenho vários outros deputados que são amigos, que eu tenho um relacionamento que eu posso conversar de igual para igual. Deputados esses que vão ser importantes sim, porque é com eles que a gente consegue os recursos. É com eles que a gente vai poder trabalhar e trazer recursos para Maracanaú e não só esperar por uma deputada federal. Como é que um município de Maracanaú, um município que nem Maracanaú, ficar concentrando nas mãos de uma ou duas deputadas federais? Não tem sentido isso. Não tem sentido. A gente tem que ter 20 deputados federais, 10, 15 deputados federais que possam estar ali, junto com o prefeito, articulando situações que possam trazer recursos para dentro do município. Fora 1,5 bilhão anual de arrecadação municipal, a gente tem ali portas abertas para trazer muito mais recursos para o município crescer. É tanto que eu abri uma caixinha de perguntas um dia desse e perguntaram o que eu ia fazer com relação ao hospital. Eu disse, o hospital a gente não vai fazer nada. A gente vai segurar ele e vamos construir um novo hospital de Maracanaú. Um hospital de referência, não só para Maracanaú, como para a região metropolitana. Que tenha separadamente Hospital da Mulher, Hospital da Criança, uma ala especial para a questão do autismo. Então, a gente tem que fazer isso aí. Aqui dali não tem mais como mexer, pessoal. E outra coisa, quem tem visão de empreendedor sabe, aquilo ali é desativar e aquele terreno vale dinheiro para comprar fazer mais 2 hospitais. Bom dinheiro. Terminei um hospital hoje, aquele terreno ali desocupado, vendido, vai ser revestido em mais 2 hospitais. E fora isso, reestruturar toda a saúde no município, que é a construção, como eu falei também na caixinha de perguntas, perguntaram com relação a postos de saúde. Eu disse que eu ia colocar postos de saúde em todos os bairros e postos de saúde 24 horas. Aí o cara falou assim, mas tem posto de saúde em todo o bairro. Eu perguntei, e no Residencial Maracanã onde? É o dele que eu nunca vi? No Jagatá, qual é? Me diga um. No Parque Tijuca. Não tem. Não tem. Então são vários bairros que não tem, e os que tem, a infraestrutura não presta para nada, falta medicação, falta atendimento, falta profissionais capacitados porque estão ocupados com cargos de pessoas políticas que nem vai trabalhar, por muitas vezes, e o povo sofrendo, o povo morrendo. Esse povo não tem medo de Deus não, dos castigos de Deus não. Não tem meu Deus. Bruno, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso episódio, teria papo aqui para mais 2 ou 3 episódios, eu marcava Bastava 3 dias falando com você. Retorno aqui do segundo episódio. E aí, geralmente no final do nosso episódio, a gente faz um bate-bola aqui com o nosso entrevistado, perguntas rápidas para a gente poder ajudar ao nosso telespectador a abranger tudo que nós conversamos, né? Conversamos de empreendedorismo e tudo. E aí a gente vai caminhar para esse finalzinho, infelizmente, porque por conta do tempo. Mas vamos lá. Primeiro, aquela primeira pergunta que eu falei. Bruno vai dar um conselho rápido para o empreendedor. Não como pré-candidato que ele é, mas como empreendedor. Dê um conselho rápido, o cara que está iniciando o negócio hoje. Primeiro conselho, bota o joelho no chão e conversa com Deus, pergunta a Deus, com muita fé, se de verdade aquele negócio que você está colocando é o negócio que é para sua vida. Legal, muito bom. Fé acima de tudo, né? Acima de tudo, de todos. De todos. Bruno, o que é que você considera crucial, agora já falando com o Bruno pré-candidato, crucial, assim, é essencial, que não pode faltar, que o Bruno, quando se tornar candidato e for eleito, vai fazer para o Maracanaú? Principal, um ponto. São vários que eu sei, são muitos, mas escolha um. Um ponto principal é resgatar o município para os maracanauenses, de verdade. Legal. Muito bom. Como é que você vai conciliar o Bruno empreendedor com o Bruno político? Chega um ponto que os nossos negócios, você sabe muito bem, chega um ponto que os nossos negócios a gente consegue estruturar eles onde não precisa da nossa presença física. E graças a Deus eu cheguei nesse ponto. A minha empresa hoje é toda setorizada, as 3, onde eu não preciso da presença física do Bruno. Certo. É tanto que eu fiz, estudando tudo isso, eu já trouxe a Hannah, tirei ela da carreira artística dela e coloquei ela dentro das empresas para ela poder conseguir fazer o papel que eu faço, né? Sem precisar o Bruno estar sempre dentro, como eu estou até hoje, das empresas. Legal. Me diga a sua principal referência política hoje. Fica até difícil falar. Eu não gosto de me referenciar por político. Se eu tivesse que me referenciar por alguém, eu ia querer me referenciar por Jesus Cristo, mas eu não posso, porque Jesus é único, né? É, verdade. Mas a gente tem que usar o exemplo dele, né? Não deixa de ser a maior referência para a gente. Exato. Né? Muito bom. E para finalizar, um recado do Bruno aqui para a comunidade maracanauense. Bruno dando um recado, digamos não, nós estamos conversando aqui com muitas pessoas, nosso público de Maracanaú.
e um recado do pré-candidato Bruno para essa população. O recado que eu vou dar é falando do que está acontecendo comigo hoje. Eu estou sendo perseguido diariamente, há vários dias, por um simples fato, por querer ser uma opção para a população de Maracanaú, por querer ser um cara que vai mudar a história do município e dar essa opção que o povo não teve até hoje, que sempre ficou vinculada a 2 grupos políticos, 2 oligarquias, e hoje eu estou colocando meu nome à disposição, e por eu colocar o meu nome à disposição, estão me perseguindo, estão tentando de toda forma barrar a minha candidatura, porque sabem muito bem que hoje Maracanaú tem sim uma pessoa verdadeira, uma pessoa que olha no seu olho e diz de verdade que vai fazer a diferença no município, que não se corrompe, que não se vende e que não se entrega aos anseios financeiros, porque graças a Deus hoje eu tenho mais do que eu pedi a Deus na minha vida. Não sou rico, tem muitos outros bem mais ricos que enganam vocês. É igual a história que falaram ontem do candidato do Glamour, que não corta o cabelo no Maracanaú, aí é o candidato do Glamour. Aí eu falo para vocês acreditam que esses que cortam cabelo ou então fazem outras coisas no Maracanã, tomam um cafezinho na calçada com você, depois que passa a eleição, eles vão fazer? Fazem não. Eles estão lá nas mansões, porque eles têm 10, 100 vezes mais do que eu. Só que comigo, vocês não vão ter mentira, não. Não vão ter enganação, não. Vocês vão ter a verdade. Muito bom. É isso. Que Deus abençoe a todos. Só um detalhe que surgiu aqui agora, aqui, uma pergunta, né? E para o empreendedor, qual o recado que você dá para o empreendedor? Porque essa luta nossa lá, Bruno, é antiga. E agora eu quero que o Bruno, pré-candidato, dê esse mesmo recado que ele deu para a população, voltado para o empreendedor. Eu acho que o mesmo que o povo, a mesma situação que o povo vem passando, nós me enquadro junto nesse grupo, passamos também com as dificuldades que a gestão municipal colocam para a gente, porque lá é o seguinte, eles dão a dificuldade para vender a facilidade. Então, se você, que nem eu, cresceu, como eu cresci, que veio de baixo, porque muitos de Maracanaú vieram de baixo, sim. Acho que 90% dos empreendedores de Maracanaú começaram de baixo. Pessoal, vamos dar as mãos, vamos acreditar. Nós juntos somos muito fortes. Agora, se a gente se dividir e se a gente se entregar aos anseios e às boas vontades daqueles que só nos enganam, a gente vai continuar sendo enganado por muitos e muitos anos. Maracanaú precisa sim, precisa da união das pessoas do bem, das pessoas que de verdade amam esse município e que querem fazer a mudança que a gente tanto precisa. Perfeito, muito bom. E esse foi mais um episódio do podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Recebemos aqui o Bruno da Madeireira, pré-candidato à prefeitura de Maracanaú, empreendedor de sucesso, renomado em Maracanaú. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra recebê-lo aqui. Vamos ver se, assim que sair a convenção, marcar de novo para conversar com o candidato Bruno da Madeireira. Show, amém, meu amigo. Robson. Valeu, querido, obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe. Deus prospere cada vez mais seus negócios, amigo. Amém. Então acompanhe lá no canal da Constantino Contabilidade mais esse episódio do podcast Seu Negócio e muito mais conteúdo para você que é empreendedor, para você se informar, se qualificar, se tornar cada vez melhor. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.